O Brasil sobreviveria sem o agro? Imagine acordar amanhã e descobrir que o agronegócio simplesmente desapareceu do Brasil. Nada de soja, milho, café, carne ou qualquer outro alimento produzido no campo. Parece um cenário de ficção, mas já parou para pensar no impacto real disso? O agronegócio representa cerca de 25% do PIB nacional, gera milhões de empregos e é o setor que mais sustenta a economia do Brasil, no comércio internacional. Sem ele, o que aconteceria com o preço dos alimentos, com os empregos, com a economia como um todo? Hoje, vamos explorar o que aconteceria se o Brasil simplesmente deixasse de ser uma potência agro. Prepare-se, porque os impactos vão muito além do que você imagina. Mas antes, me conta nos comentários. Você já trabalha ou conhece alguém que trabalha no agro? Sua opinião é essencial para essa conversa. Agora, vamos direto ao primeiro ponto. O peso do agronegócio na economia brasileira. O peso do agro na economia brasileira. O Brasil é uma potência agrícola mundial. O agronegócio representa aproximadamente 25% do PIB, gera mais de 30 milhões de empregos diretos e indiretos e é responsável por quase 50% das exportações do país. Sem o agro, essa estrutura econômica simplesmente desmoronaria. Para entender o tamanho desse impacto, basta olhar para a balança comercial. O agro sozinho garantiu um superávit de 166 bilhões de dólares americanos em 2023, sustentando o real e mantendo a economia minimamente equilibrada. Sem esse dinheiro entrando, o Brasil teria um rombo gigantesco nas contas públicas, desvalorização da moeda e aumento da inflação. Além disso, sem o agronegócio, setores como transporte, indústria química, tecnologia e até o comércio varejista sofreriam um efeito dominó devastador. O resultado? Recessão, desemprego em massa e uma crise sem precedentes. E se isso parece assustador, espere até entender o impacto que isso teria nos preços dos alimentos. Vamos falar disso agora. A crise alimentar e a disparada dos preços sem o agronegócio. O Brasil entraria em uma das piores crises alimentares da história. Hoje, somos um dos maiores produtores mundiais de soja, milho, carne, café e açúcar. Com o colapso do agro, esses produtos simplesmente desapareceriam do mercado interno, tornando-se raros e caríssimos. O impacto direto seria uma alta absurda na inflação dos alimentos. O preço do arroz, feijão, carne e leite explodiria. Produtos básicos se tornariam inacessíveis para a maioria da população, levando milhões de brasileiros à fome. E não para por aí. O Brasil também deixaria de exportar alimentos para outros países. Isso prejudicaria não só nossa economia, mas também afetaria o abastecimento global. Na prática, o mundo todo sentiria os efeitos do colapso do agro brasileiro. Agora imagine o reflexo disso na vida das pessoas. Com alimentos caros e escassos, a população gastaria praticamente toda a renda apenas para se alimentar. E quando o dinheiro não é suficiente, o que acontece? A pobreza dispara e a criminalidade aumenta. Mas o pior ainda está por vir. Sem o agro, cidades inteiras entrariam em colapso. No próximo tópico, vamos entender como isso aconteceria. O colapso das cidades e do mercado de trabalho. O agronegócio não afeta só quem planta e colhe. Ele movimenta milhões de empregos indiretos em setores como transporte, indústria, tecnologia e comércio. Sem ele, o desemprego dispararia e cidades inteiras entrariam em colapso. Pense em cidades do interior que vivem da produção agropecuária. Sem fazendas funcionando, caminhoneiros ficariam sem carga para transportar. Fábricas de fertilizantes e máquinas agrícolas fechariam, supermercados teriam prateleiras vazias. Isso geraria um efeito dominó devastador. E não seria só no interior. Grandes centros urbanos também sentiriam o impacto. Com menos dinheiro circulando, o comércio fecharia as portas, o setor de serviços encolheria e até a arrecadação de impostos despencaria. O resultado? Crise fiscal, aumento da miséria e colapso da economia nacional. Se até agora tudo parece ruim, o que vem a seguir é ainda mais preocupante. O Brasil perderia totalmente sua relevância no cenário global. Vamos falar disso agora. A falência do Brasil como potência global. O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities agrícolas do mundo. Sem o agronegócio, perderíamos nosso maior trunfo no comércio internacional. Países como China, Estados Unidos e União Europeia simplesmente buscariam outros fornecedores,
deixando o Brasil sem competitividade no mercado global. Hoje, o agro responde por quase 50% das exportações brasileiras. Sem essa entrada de dólares, nossa balança comercial entraria em colapso. O real se desvalorizaria drasticamente, o custo das importações subiria e o país enfrentaria uma crise cambial severa. Além disso, o Brasil perderia força geopolítica, deixaria de ser um ator estratégico na segurança alimentar global e se tornaria ainda mais dependente de países estrangeiros para garantir o abastecimento interno. Em outras palavras, passaríamos de potência agroexportadora para um país economicamente frágil e vulnerável. Mas será que o Brasil pode evitar esse cenário? No próximo tópico, vamos refletir sobre o que podemos aprender e como garantir um agro forte para o futuro. Conclusão e reflexão: o que o Brasil pode aprender? Fica claro que sem o agronegócio, o Brasil não apenas enfrentaria uma crise sem precedentes, mas também perderia sua relevância no mundo. O agro não é apenas um setor da economia, ele é a base que sustenta o país, garantindo empregos, crescimento e estabilidade. Diante disso, o que podemos fazer para fortalecer ainda mais o agro? Algumas medidas são essenciais. Incentivar a inovação no campo, investindo em tecnologia para aumentar a produtividade. Defender políticas que valorizem o produto rural, garantindo segurança jurídica e incentivos para quem move o setor. Combater a desinformação, mostrando a importância do agro para o Brasil e para o mundo. A verdade é que sem o agro, o Brasil para. Se você concorda, comente aqui embaixo. Qual a sua opinião sobre o futuro do agronegócio no Brasil? E claro, se esse conteúdo te fez enxergar a importância do agro de uma forma diferente, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.